Boa noite. Boa noite a todos que estão conectados a mais essa aula especial do nosso itinerário formativo, a partir da temática central, onde o homem está a sós com Deus, a consciência. Nesse contexto, todos nós continuamos conectados com participantes de todo o Brasil. Então, bem-vindo, bem-vinda à nossa quarta aula, que tem como tema de hoje seguir a própria consciência, escuta, discernimento e ação. Nesse contexto, a gente convida o nosso professor de hoje, que vem conosco nesse percurso já há alguns anos. Ele já tem, como a gente diz, cadeira marcada aí para estar conosco, dialogando, interagindo. Então, hoje, esse conteúdo será abordado por José Antônio Faro, focolarino, jornalista e professor de jornalismo e de filosofia, mestre em ciências da religião e pesquisador na relação entre diálogo e vida trinitários. Então, bem-vindo, Faro. Uma boa aula, uma boa reflexão e vamos seguir aquela dinâmica, aquela metodologia de um diálogo inicial, de considerações pelo professor e a gente abre também para o diálogo entre os participantes. Bem-vindo, é com você, Faro. Boa noite a todas, boa noite a todos. Não precisa dizer que é uma enorme alegria estarmos juntos outra vez, porque, na verdade, não suspendemos em nenhum momento, né? Obrigado, Lucy, pela apresentação, né? Como a Lucy já disse, o tema dessa aula é discernimento moral, ouvir, discernir e decidir. As três etapas, os três momentos do discernimento moral. Essa aula foi originalmente apresentada por Amedeo Ferrari, que é um franciscano italiano da Ordem dos Conventuais e que é também psicólogo e teólogo. E a gente vai procurar, naturalmente, ser fiéis ao conteúdo preparado por ele, né? E com alguns comentários nossos, mas que não mudam o conteúdo. As várias contribuições oferecidas até agora nessas nossas aulas ajudaram, sem dúvida, a iniciarmos um processo de reflexão, um processo que procura responder à necessidade cultural e social de recolocar a consciência no centro do ser e do agir da pessoa, restituindo à consciência o sentido de critério último e decisivo de julgamento ao enfrentarmos os muitos desafios que a humanidade é chamada a encarar hoje. O nosso desejo é que no final desse curso teremos ainda uma aula e estejamos mais conscientes de que a consciência é muito mais do que um simples critério moral, de que um simples juízo moral. A consciência é o núcleo secreto e é o santuário do homem, no qual o homem se encontra sozinho com o absoluto, com Deus, para quem crê. E onde a voz de Deus ressoa. Não é? Isso é um conceito explicitado na Gaudium et Spes, encíclica do Vaticano II. Se a consciência for formada realmente, ela pode se tornar a bússola que guia não apenas a pessoa, mas também a sociedade e a humanidade para um ponto seguro. Graças à contribuição do Vaticano II, a consciência já não se apresenta apenas como expressão da interioridade da pessoa, de cada pessoa, mas é reflexo da imagem trinitária de Deus. Ou seja, também a consciência é uma construção comunitária, coletiva, aberta ao diálogo, à reciprocidade, a ponto de falar, o Vaticano II, de reciprocidade de consciências. Nesse momento, gostaríamos de esclarecer o conteúdo do discernimento em duas expressões.
a espiritual e a moral. É certo que não teremos tempo para aprofundarmos de forma exaustiva as duas, por isso nos dedicaremos mais à consciência moral. Duas dimensões que estão, porém, relacionadas entre si. O discernimento moral difere de outros discernimentos, porque com ele avaliamos e fazemos as escolhas à luz que vem da palavra de Deus, à luz da verdade, que, como diz Santo Agostinho, habita no coração do homem, e também à luz das normas morais oferecidas pelo magistério da Igreja e por aquelas normas que também a humanidade desenvolveu nos diversos campos da vida pessoal, familiar e social. O discernimento moral é realmente necessário? Comecemos a nossa exposição com essa pergunta, não é? Lógico, se estamos falando de discernimento moral, é porque ele é necessário. Primeiro, porque é um requisito da própria natureza humana. Em cada um de nós, como afirma São João, referindo-se à passagem de São Paulo aos Romanos, sobre o discernimento, em cada um de nós, uma espécie de sentido moral nos leva a discernir o que é bom e o que é mal. Assim como há uma espécie de sentido estético em todos, que nos leva a discernir o que é belo do que é feio, o discernimento moral leva a discernir o que é bom do que é mal. É como um olho interior, uma capacidade visual do espírito, capaz de guiar os nossos passos no caminho do bem. É, portanto, uma exigência da natureza humana, buscar e escolher a ação mais adequada e coerente com a própria consciência. Por isso, qualquer pessoa, independentemente do contexto social, cultural, religioso em que vive, pode implementar esse olho, digamos assim, essa capacidade visual de perceber o que é bem e o que é mal. Podemos dar como exemplo até nos discípulos de Confúcio, muito antes de Cristo, com a regra de ouro, assim como em todas as religiões, né? Todo mundo lembra da regra de ouro, fazer aos outros aquilo que você gostaria que fizesse a você, né? Está presente em todas as grandes religiões, que inclusive foi sancionada por Jesus, né? Com o seu evangelho. Depois, outro exemplo de que isso é uma exigência de toda a humanidade está no campo laico, embora tendo tido uma contribuição do cristianismo, mas desenvolvido pela humanidade, não é? E catalogada na Declaração dos Direitos Universais do Homem da ONU, né? A segunda razão é o chamado a testemunhar, na vida concreta de cada dia, a oração de Jesus ao Pai. Não peço que os tireis do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo. Ora, se estamos no mundo e não somos do mundo, então a gente precisa saber discernir. Quem tem fé deve vencer o desafio de ser coerente com a lógica evangélica trazida por Jesus, respirando uma cultura que não acredita mais na verdade absoluta, que se vê desorientada e confusa pela multiplicidade de mensagens que recebe. Uma cultura que já não consegue distinguir o bem do mal, em busca do que gosta ou que o condiciona emocionalmente, que nos condiciona emocionalmente. Uma cultura em que a verdade passa a ser aquela comercializada pela TV. Além de toda essa confusão, o ser humano encontra-se hoje diante do confronto que às vezes se torna uma verdadeira batalha entre tipos de liberdade que se opõem. E, finalmente, como vencer a luta interior que todos experimentam pelas consequências do pecado. Né? Aquela mesma luta que São Paulo sentia, sobre a qual ele se refere dizendo: na verdade, faço o que eu quero. Aliás, na verdade, não faço o que eu quero, mas o que eu odeio. Em mim há o desejo do bem, mas não tenho capacidade para realizar. Bom, essa experiência existencial
de São Paulo, todos nós fazemos. E é por isso que, para estar no mundo, sem ser do mundo, precisamos ouvir, não é? Dialogar com a nossa consciência. Do que foi dito deriva a necessidade de discernimento moral para poder fazer as escolhas que nos permitem sermos fiéis ao chamado de nos realizarmos como imagem de Deus, de nos conformarmos como Jesus, de nos conformarmos a Jesus, nosso modelo de divinização. Nós podemos dizer que esse processo de desenvolvimento da própria consciência, não é, se desenvolve, acontece em 3 etapas, em 3 palavras-chave que exprimem esse processo. Primeiro, escuta; o segundo, discernimento; e o terceiro, decisão. Nessas 3 etapas, a consciência se manifesta e amadurece. Um momentinho. O primeiro momento, né, a primeira etapa, o da escuta. Mais do que um aspecto do discernimento, a escuta é a atitude correta para que o discernimento moral possa ocorrer de forma correta, na busca da verdade e produzir frutos. Pode parecer estranho que, para exercer o discernimento, que tem a exigência de conhecer, de refletir, de comparar e depois avaliar, seja necessário colocar-se em atitude de escuta, na atitude de criar uma espécie de silêncio interior. Por outro lado, o primeiro ato de autoconsciência de cada ser humano não é dizer eu, mas é reconhecer-se como um ser doado por alguém, doado a si mesmo por alguém, um ser doado para ser acolhido. Ou seja, nós não existimos por nós mesmos. Alguém nos deu a possibilidade de existir. Nós somos um dom a nós mesmos. Mas é também a fé que exige uma atitude de escuta, como premissa de qualquer ato de liberdade ou de decisão possível. No livro do Deuteronômio está escrito: ouve Israel. E São Paulo confirma: a fé vem pela escuta. A razão é muito simples. Embora, infelizmente, nem sempre conscientemente implementada, a razão é essa: Deus sempre ama por primeiro. Se Ele sempre ama por primeiro e nos doa a nós mesmos, nos doa a vida, nos doa a existência, então a gente deve responder. A nossa consciência é sempre um ato de resposta a esse primeiro ato de amor original de Deus. A criatura que é obrigada a tomar consciência do amor que a está gerando e a sintonizar com a escuta, dando sua resposta de amor e liberdade. Jesus também recomenda aos seus discípulos: portanto, prestem atenção em como vocês ouvem. E o Papa Francisco enfatiza que escutar não é sinônimo de ouvir com os ouvidos. Quando Jesus diz: prestem atenção como vocês ouvem, naturalmente estava falando de estarmos com o coração aberto, escutar com o coração, com o amor que se torna coeficiente de inteligência, com o amor que gera e produz inteligência. Escutar, portanto, a primeira etapa do processo de consciência. Mas escutar quem? Escutar quem? Logicamente, já vimos primeiro a Deus. Deus que fala de muitas maneiras, com amor silencioso, com a sua palavra, com as inspirações, com a vontade que ele exprime em nosso coração, ou aquela vontade significada através dos mandamentos,
com aquelas vontades que aparecem, se revelam nas circunstâncias. Deus também fala através daqueles que o representam, na igreja e na sociedade. Então, primeiro, escutar Deus, né? Estamos falando de como desenvolver amadurecer a própria consciência. Depois, escutar os outros. A verdadeira escuta, todo mundo sabe, sobretudo em relação aos outros, não é nada fácil, porque implica reconhecer, não apenas ouvindo as palavras que ele diz, mas compreender as suas emoções e tudo aquilo que ele não consegue dizer. Na relação, na escuta do outro, muitas vezes ele fala com silêncio. E ouvir é fundamental, porque gera confiança e aceitação mútua. Portanto, gera crescimento e amadurecimento mútuo. Depois, escutar a própria interioridade, escutar a si mesmo, aprender a escutar no silêncio aquela vozinha interior que tende a crescer. Aprender a ouvir é uma arte a ser, digamos assim, desenvolvida por todos, principalmente por aqueles que dizem ter fé. Bonhoeffer disse: devemos ouvir através do ouvido de Deus se queremos falar através de sua palavra. É lógico, porque a consciência é justamente a voz de Deus. Ouvir através do ouvido de Deus é ouvir aquela voz que ele mesmo fala em nós. E, por último, mas não menos importante, ouvir a criação. Né? É uma dimensão que está ligada à consciência que o Papa Francisco tem evidenciado muito nos últimos anos, né? Com a ideia da ecologia integral. Nós crescemos junto com toda a criação, com todo o cosmos. Crescemos em harmonia. A criação nos fala, porque também ela é amor de Deus. Vamos adiante. Então, uma vez que aprendemos a ouvir esses quatro sujeitos, né? Deus, os outros, nós mesmos e a criação, né? O discernimento se prepara para a terceira etapa, né? Que representa a maturidade da consciência, que é a decisão, né? Escuta, discernimento e decisão. O discernimento moral permite identificar entre as escolhas possíveis ou atitudes humanas possíveis aquelas que mais correspondem aos princípios morais em que dizemos acreditar. De fato, no Catecismo da Igreja Católica está escrito que quem tem fé, a pessoa de fé, descobre no fundo da sua consciência uma lei que não é ele que dá a si mesmo, mas que deve obedecer e cuja voz que o chama permanentemente ao amor e a fazer o bem e a fugir do mal, quando necessário, diz claramente aos ouvidos do coração: faça isso, fuja desta outra coisa. Na verdade, o homem tem uma lei escrita por Deus dentro de seu coração. Obedecer a ela é a dignidade do homem, e de acordo com isso, ele será julgado. Bom, isso é a consciência, né? O homem deve chegar a discernir entre tantas vozes essa voz que é a voz de Deus e que já está presente no coração de quem crê e no coração de todos os homens, né? Como a gente já viu antes. Como ocorre o discernimento moral? Há três maneiras de se chegar a essa etapa que levará depois à tomada de decisão, né? O discernimento moral acontece, em primeiro lugar, no diálogo a dois com o Espírito Santo. A descoberta da originalidade da consciência cristã é precisamente que a percepção da necessidade de distinguir as várias vozes se realiza sob a influência do Espírito Santo recebido no batismo. De fato, o Espírito é o guia de toda a vida moral cristã. É a nova lei. É a lei do Espírito que vivifica em Cristo Jesus, como diz São Paulo aos Romanos.
Portanto, o discernimento moral, para quem crê, não é apenas um exercício de interiorização feito com a razão, fruto da reflexão, com a vontade e com a liberdade, mas também um exercício realizado em harmonia com o Espírito Santo. Tudo isso que foi dito, razão, vontade e liberdade, é a nossa parte, mas é o Espírito Santo que dá a luz, que é o discernimento, né? Portanto, um exercício em diálogo entre nós e o Espírito Santo. Com efeito, cabe precisamente ao Espírito Santo levar a consciência da pessoa a exprimir-se nos dois momentos, do discernimento e da decisão, que é o terceiro momento, do que é bom ou do que é mal fazer e pelo qual cada um se torna responsável. O Espírito, com a sua ação, quer e pode tornar-se um critério eficaz, um princípio vivo de discernimento. Diz São Paulo ao Romano: transformai-vos, renovando a vossa mente, para discernir a vontade de Deus, o que é bom para ele, bem-vindo para ele e perfeito. Paulo já lembrava aos cristãos de Corinto que não é fácil para um homem carnal saber o que Deus quer. E ele escreve: o homem entregue à sua própria força não entende as coisas do Espírito de Deus. O homem movido pelo Espírito Santo, por outro lado, tudo julga. O homem se torna juiz do mundo, porque sabe discernir o que é bom do que é mal. O segundo ponto, né, isso para aprender a discernir, aprender a escutar o Espírito Santo, é acender sempre em nós e reacender sempre em nós a luz daquela verdade que é amor. A luz da verdade, amor. Né? O Espírito Santo que se dá como verdade, que a gente reacende em nós permanentemente essa luz. O Concílio Vaticano II realizou uma verdadeira revolução em propor como fundamento da moralidade não mais o dever, mas a caridade, o amor. Não mais a lei, a norma, mas o amor, o espírito da lei. O novo princípio ético é o mandamento de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa é a vontade de Deus para aqueles que querem seguir Jesus. Esse é o imperativo ético que caracterizará os discípulos de Jesus ao longo dos séculos. Esta é a vontade de Deus, esta é a vontade de Deus nos novos tempos. É o que nos diz Chiara. Jesus não a disse apenas, mas a viveu da sua forma mais extraordinária, ao máximo. E essa lei pode nos introduzir na relação de Jesus com o Pai, nas próprias relações da Trindade. E Jesus quer com ela que essa realidade seja comunicada às relações entre os homens. É a realização máxima do homem, da humanidade. É a sua divinização. Deus se fez homem para fazer o homem Deus, como dizem os primeiros padres teólogos da Igreja. Os homens se tornam Deus por participação, fazendo a vontade do Pai como Jesus, ou seja, vivendo como Deus vive, vivendo o amor trinitário, vivendo em comunhão. O próprio Jesus é o cumprimento autêntico da lei, com o dom total de si mesmo. Então, cumprimento da lei e amor estão intimamente ligados. A plenitude da lei, portanto, o critério máximo da moral é o amor ao próximo. Ele mesmo, Jesus, se torna lei viva e pessoal que dá, por meio do Espírito Santo, a graça de compartilhar a mesma vida e amor e oferece a energia para testemunhar isso nas nossas escolhas e nas nossas obras. Basta então, já que é o amor, o critério moral, digamos, mais importante, basta então amar. Que sentido tem as outras leis, os outros mandamentos?
Então, vamos entender bem o que é que significa aquilo que normalmente a gente escolheu, tá? Ama e faz o que queres, né? Porque senão bastaria amar, não precisava se preocupar com a lei. No entanto, não é bem assim, porque precisa amar com o amor de Deus. Os mandamentos, as leis morais e civis ainda têm valor, então, certamente, não se pode dizer que essas normas são inúteis, porque a lei de quem tem fé é o amor. E o amor é difícil de codificar. A gente vive num mundo que nos propõe muitas interpretações, até do amor. Como é que a gente tem a garantia de que esse amor que a gente está propondo é aquele que nasce do coração de Deus, que é vivido na Trindade? Sabemos como é fácil confundir nossas opiniões, nossos desejos com a voz do Espírito Santo em nós. Como é fácil, portanto, cair no arbítrio, ou seja, digamos, na pretensão de escolher para nós mesmos o que é bom, e no subjetivismo. O amor, dada a nossa condição humana e terrena, precisa ser explicado e guiado por regras objetivas que lhe dão um rosto concreto, e são pontos de referência seguras. Jesus deu aos seus seguidores o mandamento do amor mútuo, que resume toda a sua vontade, mas ele não quer que nenhum ponto da lei seja cancelado. Ele mesmo disse isso. Ele, portanto, convida seus seguidores a permanecer no seu amor, mas não esquecer os seus outros mandamentos. O amor dá sentido, explica todos os outros, mas não cancela os outros. Para implementar o mandamento do amor mútuo, todas as palavras do Evangelho devem ser vividas, afirma Chiara. Os 10 mandamentos também nos manifestam a vontade de Deus. Também nos foi manifestado pelos preceitos da igreja. A vontade de Deus foi manifestada também pelos superiores da igreja, pelos deveres do Estado, do nosso estado de vida. As próprias leis civis sempre foram representações da vontade de Deus para nós. Portanto, viver todas as leis como reflexo do amor nos permite permanecer no amor de Jesus. Vocês lembram o que Chiara diz dos reflexos da luz branca, né? A luz branca é o amor, mas ele se reflete de diversos modos e com outras cores, né? As cores do arco-íris, digamos assim. E o terceiro ponto, aprender a distinguir as vozes que existem em nós. Existem muitas vozes, e cada vez mais, né? Tantas vozes que a gente vive num barulho ensurdecedor permanentemente. A lei do amor, que nos foi colocada no coração pelo Espírito Santo, desperta no ser humano a necessidade de responder em suas ações e a responsabilidade pelas escolhas feitas em liberdade. O primeiro passo concreto para o discernimento ético é a possibilidade de distinguir entre 3 vozes principais: a do próprio eu, a da tentação do demônio e aquela do Espírito Santo. Também nos permite identificar qual é a vontade de Deus para nós naquele momento presente, naquela determinada circunstância em que nos encontramos. O discernimento, além de aprender a vontade de Deus, ajuda a distingui-la do pensamento comum de querer fazer o bem. Ou seja, e isso a gente já ouviu diversas vezes da própria Chiara, a verdade e amor trazida pelo Espírito Santo ao nosso coração, à nossa consciência, nos ajuda não só a distinguir entre o bem e o mal, porque a gente quer muito mais. A gente quer fazer plenamente a vontade de Deus em cada momento presente da vida. Então, nos ajuda a distinguir também entre o bem que Deus quer e o bem que Deus não quer para aquele momento. Porque a nossa vida é feita de escolhas, estamos no tempo.
Então, na hora de escolher entre duas coisas que são boas objetivamente, uma consciência madura saberia escolher aquela que é a proposta de Deus para aquele momento presente. Fazer o bem que não é vontade de Deus pode se tornar o mal, já dizia Santo Afonso. A verdade e amor deve tornar-se o valor moral que ilumina e se concretiza nas escolhas de cada dia, na verificação dos valores, na observância das leis civis, na observância dos sinais de trânsito, no justo pagamento dos salários dos nossos empregados, se os tivermos, na vivência da ética profissional em todos os âmbitos. É sempre o amor que ilumina. Então, isso quer dizer que a gente está permanentemente diante de escolhas. Deve ser o amor também a iluminar em questões mais complexas, como o modo de se viver a sexualidade em nível pessoal e na relação com o outro, na vida conjugal, o modo de viver a paternidade e a maternidade de forma responsável. Somente à luz da verdade evangélica é possível superar o perigo de nos determos ao mínimo, não é? O que é que significa? A gente cumpre a lei e basta. A gente sabe de leis que não devem ser cumpridas segundo o Evangelho, no sentido que vai contra a moral cristã. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de questões mais cotidianas, por exemplo. Bom, vamos voltar ao exemplo de Jesus, porque é mais simples. Jesus disse ao povo judeu: foi dito a vocês não matar. E eu acrescento: se alguém se irá contra o seu irmão, esse digamos assim, será submetido a julgamento. Então, não só não matar, que era a lei, o amor leva a muito mais, a não julgar, a não ter ira contra o irmão, a perdoar o irmão. Depois Jesus diz: foi dito não cometer adultério. E eu vos digo, não desejeis a mulher do próximo. Então, a lei diz, não é? Todos conheciam os 10 mandamentos, não cometer adultério, mas Jesus, o amor vai muito além. O amor leva a amar o outro sem querer pretender, sem querer possuir. Foi dito que não jureis contra Deus, pelo nome de Deus. Eu, porém, vos digo, não jureis pelo nome de nada, né? Quer dizer, a consciência madura amplia, faz superar a lei e voltar ao espírito da lei. Com o discernimento, é possível fazer escolhas justas, honestas, verdadeiras e corajosas, no início e no fim da vida. Até porque a consciência é uma construção, é uma dinâmica que ocorre durante toda a vida. Estamos sempre amadurecendo a própria consciência, porque o mundo também sempre nos apresenta desafios novos. Na fidelidade à consciência, os cristãos unem-se a outros homens para buscar a verdade e resolver, segundo a verdade, muitos problemas morais que surgem tanto na vida dos indivíduos como da coletividade. Essa dimensão coletiva da consciência foi muito explicitada, foi colocado muito em relevo pelo Vaticano II, né? Que nós partimos sempre desse encontro com o Espírito em nós, mas essa voz, digamos, essa percepção da verdade amadurece na relação com os outros. Até porque a gente, todo o tempo, é impulsionado a resolver problemas. E só podemos resolver problemas confrontando-os com os demais irmãos, né? Com quem convive com a gente na mesma comunidade.
Bom, eu tinha adiantado e agora a gente fecha esse conceito. O objetivo do discernimento nos leva à terceira etapa, né? Que desse caminho de amadurecimento da própria consciência, que é a decisão. Eu escuto, eu desenvolvo o discernimento para decidir por algo, decidir e naturalmente agir. O discernimento moral termina seu exercício quando leva a pessoa a uma decisão livre e responsável. A finalidade, portanto, do discernimento se manifesta em uma decisão tomada diante de Deus, mas também diante da sociedade e de si mesmo. No fundo, né, quem faz a vontade de Deus, né, faz coincidir também com a vontade dos irmãos, né, a vontade de bem que tem na humanidade, o desejo de bem. Né? A decisão de consciência não pode ser contestada por ninguém, mesmo que tomada com uma consciência errônea. Isso aqui é um conceito que precisaríamos conversar muito tempo, né? Que seria aquela dimensão de que ninguém pode entrar na consciência do outro. A consciência deve ser sempre respeitada. Algumas vezes ela leva a escolhas errôneas, né? Escolhas equivocadas, porque ainda não é uma consciência madura, né? Mas a gente está trabalhando e a gente quer trabalhar sempre mais para podermos, com a consciência madura, fazermos sempre escolhas livres e certas e adequadas segundo o projeto de Deus. O discernimento é um método de investigação, como dizer, o discernimento não é algo, vocês entenderam, que é uma coisa que tem que acontecer como um processo, não é? Não é uma coisa estática. Eu vejo e distingo o que é bem e o que é o mal. Eu tenho que confrontar permanentemente a realidade com aquela voz interior, não é? Então, é uma coisa que nos tira da própria comodidade. A gente tem permanentemente que se perguntar e perguntar a Deus dentro de nós o que devo fazer, o que é bom, o que é justo. A consciência, portanto, não dá respostas a priori, mas se confronta permanentemente com as situações concretas e leva a pessoa a decidir no aqui e no agora, né? Diante daqueles interlocutores que a gente já viu, Deus, o outro, a minha própria interioridade e a criação, ou seja, o mundo criado, o cosmos, com as suas demandas, né? Então, me ajuda a decidir aqui e agora o que eu devo estimular, ajudar a crescer, o que não, ao que eu devo dizer sim e ao que eu devo dizer não, o que é bom do que é ruim. Por isso é preciso alertar o que nos leva a decidir de onde começa e de onde chega para que a inteligência e a vontade não sejam enganadas. Ou seja, não basta estarmos preocupados com, ou melhor, para tomarmos a decisão no aqui e agora, a gente tem que conhecer a origem das nossas motivações. Então, amadurecer a própria consciência é também amadurecer no conhecimento de si mesmo, da própria história, das próprias motivações, das próprias razões, é amadurecer também do ponto de vista humano, tornarmos pessoas maduras, responsáveis pelos nossos atos, sabendo por que agimos de um determinado modo e não de outro, e capazes de assumir as consequências dos nossos atos. Então, chegamos à etapa da decisão, né? Uma vez que a gente faz todo esse trabalho de confronto permanente entre a nossa consciência, com aquelas vozes dentro, com a voz do Espírito Santo dentro, e o mundo exterior que nos propõe permanentemente desafios, como é que a gente tem que decidir? Jesus diz uma frase, nós também já ouvimos muitas vezes, e não é muito simples de entender, mas
nesse contexto, podemos ter uma luz para entender essa frase de Jesus. Ele confirma que não é o que entra no homem que o contamina, mas o que sai do coração do homem. Quer dizer, as motivações originais daquilo que pensamos e daquilo que escolhemos. É ali que precisamos corrigir, que precisamos trabalhar. O discernimento ético ajuda cada um a discernir o que cresce no coração de cada um e que pode contaminar o coração e depois as atitudes, e depois o próprio pensamento, e depois as próprias escolhas. Aprender a distinguir as intenções e motivações que nos levam a agir. Distinguir os bons impulsos dos maus impulsos. Aquilo que nos leva a pensar em nós mesmos, a dobrarmos-nos sobre nós mesmos e a não pensar nos outros, e a cedermos às tentações do prazer, da honra, bom, todas aquelas tentações que a gente conhece bem. O que torna verdadeiramente, ajuda a distinguir, o que torna verdadeiramente livre daquilo que escraviza, e que está lá na fonte, no coração. Para uma escolha livre e responsável, é necessário, portanto, não só conhecer os movimentos da alma e do coração, mas também de onde eles vêm e para onde eles poderiam nos levar. Ou seja, tomar consciência do nosso lugar no mundo nesse momento, né? Como cristãos. Em suma, é um chamado a sermos cristãos maduros e responsáveis diante do mundo, que tem algo a dizer e algo a transformar no mundo, e tem coragem de fazer isso sendo consequente com aquilo que acredita. Qual é a decisão certa diante das propostas de escolhas que o mundo nos dá? Na esfera moral, a melhor ação possível é aquela que corresponde ao grau de responsabilidade da pessoa naquela situação em que ela se encontra. É um conceito um pouco complexo, aparentemente, mas não é tão complexo assim. Quer dizer, uma pessoa que tem uma consciência madura, uma pessoa madura, naturalmente tem uma responsabilidade maior sobre as escolhas que faz, sobre as decisões que toma. Quanto mais informação eu tenho sobre o bem daquela determinada coisa, quanto mais eu conheço as motivações que me levam a reagir de uma certa forma diante daquela coisa, mais eu sou responsável por aquilo. Então, o grau de responsabilidade moral está ligado à minha possibilidade de liberdade, a possibilidade de liberdade que eu possuo naquele momento. Por isso que Jesus diz: a quem dá será dado. Porque quanto mais a gente recebe, mais a gente pode produzir bem. Porque é como se a gente tivesse penetrado mais na realidade de Deus. Pudesse aproveitar mais dos dons que Ele dá a todos, mas que por graça, né, e por esforço, porque nesse campo entra a liberdade de cada um, e por esforço, a gente, por graça e por esforço, a gente pode, digamos, gozar mais dessas ajudas de Deus. Portanto, a nossa responsabilidade é maior, né? Quanto mais a gente recebe de Deus dos outros, mais aumenta a nossa responsabilidade de fazer escolhas certas. Quanto mais a gente tem consciência do que está acontecendo, mais a gente será pedido a gente maior responsabilidade na escolha para fazer a escolha certa. Então, quando eu mesmo com todas essas graças e essa maturidade que cresceu em mim,
no diálogo e na penetração da minha consciência, mesmo assim, eu não tenho claro qual a decisão a ser tomada, e são várias ocasiões na nossa vida que a gente tem, qual é o critério moral? Ora, Deus só pode pedir a gente, Ele é amor, Ele pode pedir a gente aquilo que a gente pode dar, que Ele sabe que a gente pode dar. Então, o melhor possível é o bem em construção, ou seja, o mais alto grau de bem que eu posso fazer no momento. Talvez eu não possa fazer tudo nesse momento que eu gostaria de fazer. Talvez eu não tenha resolvido todo o problema que eu fui chamado a resolver. Talvez eu não tenha sabido da resposta que aquela situação estava exigindo de mim. Eu coloco todo o meu empenho naquela escuta que a gente já falou para fazer aquilo que eu posso fazer, tudo que está ao meu alcance. Ou seja, que eu coloque o meu tudo, que eu doe o meu tudo naquela escolha que faço, né? Jesus pede isso, o tudo. E o tudo de cada um é diferente, né? Então, o critério é procurar dar o nosso tudo para fazer a coisa certa, escolher o bem, né? E ficar tranquilo, porque é isso que Deus pode pedir para a gente, né? À medida que Ele vai nos dando mais, vai ampliando a nossa consciência, a nossa maturidade e a dos outros, a gente vai se tornando cada vez mais capaz de fazer escolhas mais amplas, mais abrangentes, mais completas e mais coerentes com o bem. Então, o desafio é estarmos permanentemente na escuta de Deus, na escuta do Espírito e permanentemente abertos ao crescimento e à escuta da própria consciência, para crescermos também na capacidade de fazer o bem. E para terminar, ainda tem um recurso que ajuda muito a nós entendermos o que é o bem diante dos diversos desafios que a gente enfrenta no dia a dia. E esse é apresentado por Chiara. Estava implícito digamos, no pensamento de tantos santos, mas Chiara explicitou, né, que Jesus no meio é como alto-falante da voz de Deus em nós, da voz do Espírito Santo na nossa consciência. Então, um modo de iluminar em momentos de dúvida, quando a gente não sabe o que é que Deus quer de nós, o que é bom, é estabelecer com o amor recíproco, por isso que o amor recíproco é sempre o critério moral do cumprimento da norma e cumprimento da lei, porque ilumina tudo. Estabelecer com o amor recíproco uma relação tal que Jesus possa estar presente e Ele, entre nós, Ele amplifica a voz do seu Espírito, do Espírito do ressuscitado, que é o Espírito Santo. A sua presença engrandece a voz do Espírito em nós e nos torna mais capazes de captá-la e de viver o homem novo, né? Aquele homem que é Jesus. E quando não sabemos como nos mover, escreve Chiara, né? A quem nos voltamos senão a Ele, dizendo entre nós, vem Jesus, nós queremos, nós merecemos entender qual a vontade de Deus. Só Ele é a luz de nossa vida, a solução para todos os nossos problemas. Pronto, então fica essa chave extraordinária de possibilidade de ampliar a voz do Espírito Santo na própria consciência e enfrentar os desafios do mundo também com essa presença de Jesus entre nós. Ok, muito obrigado, pessoal. Obrigado pela escuta. Certamente nem tudo ficou claro, mas não é importante. O Espírito Santo habita em nós. Vamos seguir aquelas dicas, né, de escutar o Espírito Santo, estar em diálogo com Ele, distinguir as vozes e ter Jesus no meio e a gente continua caminhando juntos.
Então, agora a gente abre esse espaço, Faro. Foi bem, porque também você pode ir fazendo algumas considerações, algumas ponderações, mas acredito, né, que nós ficaríamos ainda mais tempo, mais horas, porque assim, realmente, o tema você trouxe com muita clareza também, também com muita leveza, eu diria, né? É denso para a gente entender o discernimento, a escuta, a ação, mas assim, cada tópico, cada eixo fez a gente percorrer esse percurso de entender, né, a consciência, a voz de Deus que está dentro de todos nós. Então, aqui, para quem está acompanhando pelo Zoom, se quiser já fazer a pergunta diretamente, pode abrir a câmera, abrir o áudio, ou pode escrever aqui no chat. Enquanto isso, o Faro pode ir fazendo algumas considerações, ponderações, porque a gente também já vai trazendo as perguntas também de quem está acompanhando pelo YouTube. Então, sigamos aí, Fábio. Já vou trazer as perguntas aqui. Se tem alguma consideração, alguma ponderação. Enquanto você organiza aí as perguntas, queria só dizer que a segunda parte, vocês vão receber o texto, vai estar no livro, e é mais ligada à relação direta com Deus e nós, escutar diretamente. Porque o discernimento moral passa também por aquilo que foi consolidado como leis, como, digamos, a partir das relações humanas, né? E o discernimento espiritual leva também a mesma finalidade da ação no mundo, mas é mais como você aprende a discernir o que é a voz de Deus do que, para usar a linguagem do Santo Inácio, porque toda a explicação é dada por ele naquele livro, Exercícios, na grande obra dele, Exercícios Espirituais, distinguir a voz de Deus da voz do demônio, digamos assim, mesmo antes de se confrontar com a realidade do mundo, né? É quando é uma tentação, quando é mais ligada à ascese que cada um tem que fazer no crescimento da união com Deus. Enquanto o discernimento moral já nos leva a sair dessa dimensão só de união com Deus para a ação no mundo, né? Mas uma coisa alimenta a outra o tempo todo. Mas vocês poderão ler esses textos depois. É só para vocês saberem o que é que tem na segunda parte. Ok. No chat do YouTube não tem nenhuma pergunta, Faro, só já assim agradecimentos, né, dizendo Faro, excelente, né, obrigada, sempre agradecendo, porque realmente, né, deu para acompanhar bem. Aqui no chat, né, de quem está no Zoom, gostaria de fazer alguma consideração? Abre o áudio, ou abre a câmera, ou registra aqui no chat, porque a gente continua ampliando. A gente ainda tem alguns minutinhos, né? Isso. Vai Desculpa. provocando aí com as perguntas, porque vai acomodando também, né, toda essa questão da escuta, do discernimento, da ação, para a gente entender a consciência dentro de nós e em nós, né? Uhum. Tem uma pergunta aqui. Dá para identificar se uma ideia é somente nossa ou tem uma influência do Espírito Santo? Olha, dá pelos frutos que essa ideia produz em nós, né? Quer dizer, é interessante, porque essa pergunta seria respondida de forma mais, mais abrangente com a segunda parte, porque ele diz quais são os sinais, ele chama de desolação, Santo Inácio de Loyola, né? Chama de desolação e de consolação. Desolação é aquele sentimento que a gente experimenta quando não está na vontade de Deus. Aí ele destrinça bem, mas eu vou sintetizar, não é? É um sentimento de tristeza, de abandono, de que traiu alguma coisa, traiu a Deus ou a nós mesmos, até chegar à situação mais extrema desse sentimento, né?
digamos, depende também da responsabilidade moral de uma ação, né? Tem ações que a gente faz que não são boas, mas que tem uma dimensão para os outros. E tem ações que são muito mais graves para os outros. Então, ele apresenta que, dependendo da nossa escolha, da nossa ação, aí a gente experimenta. Quando não está fazendo a vontade de Deus, ou quando aquela vozinha não vem de Deus, que a gente não usa essa linguagem, não é? Normalmente, no nosso âmbito, de dizer, quando não vem de Deus, vem do mal, vem do demônio. Ele faz o tempo todo digamos, dualidade, né? A gente usa o do homem velho, mas não são conceitos iguais, mas vocês entendem. Ou quando é uma coisa, digamos assim, só uma questão, uma escolha egoística nossa. Eu acho que, no fundo, ele tem razão, pela experiência que cada um faz, que quando a gente pensa alguma coisa, que quando a gente age de determinado modo, a gente já acostumou a dizer eu me senti bem, eu me senti em paz. O critério, digamos assim, geral, que é também o de Santo Inácio, é que quando aquela voz vem de Deus, ela produz os frutos de Deus, né? Que é liberdade, paz, segurança, amor, né? Amor ao próximo. Não pode vir de Deus um impulso de violência, para ser muito claro. Isso. Em outros casos, como esse que eu disse agora, e que é muito importante para o momento que a gente vive, a gente não, digamos assim, ou por questões pessoais, psicológicas, psíquicas, não experimenta esses frutos, paz, serenidade, mas pode saber se é uma de Deus pelos mandamentos. Por exemplo, uma coisa que vai contra o amor, independentemente se você sente paz ou vontade de fazer, não é? Não pode ser uma voz de Deus. Então, os mandamentos, as leis, aquilo que vem de fora, como já foi dito, ajuda também a entender o que é a vontade de Deus. A vontade de Deus significada, né? Aquilo que são deveres, já claro. E o critério básico continua sendo aquele, né? O mandamento do amor. Que eu queira ou não queira, que eu sinta ou não sinta, que eu sinta paz, que eu sinta a presença de Deus. Porque tem momentos na vida que Deus permite que a gente não sinta a presença dele mesmo fazendo a vontade dele, né? Então, nesses momentos, o critério deve ser o amor. Isso que eu estou fazendo é amor? É amor ao outro? É bem para o outro? Né? Esse é um critério que pode ajudar muito. Né? Então, me dizendo isso, que é importante exprimir a minha opinião, porque é um direito meu, ok? Mas exprimir a sua opinião é um direito seu, de fato. E aí nasce uma dúvida. Não é um mal exprimir a opinião, mas é um bem para o outro dizer isso nesse momento? Ah, não é. Então, pronto. Então, na dúvida, eu escolho aquilo que é amor, porque no amor Deus sempre está. Na dúvida, ele pode não estar, né? Então, eu escolho sempre aquilo que é amor, mesmo que se significa uma coisa que eu não sinto, né? Que eu não... Isso quando Deus não fala diretamente na paz e na alegria que normalmente a gente tem quando ele fala, né? Quando não fala, escolhe aquilo que é sua vontade máxima e à medida que a gente vai fazendo isso, a quem me ama eu manifestarei. Quanto mais a gente ama, mais a voz dele vai se tornando mais clara na nossa consciência. Excelente, Fábio. Tem uma outra pergunta aqui. Para um ateu, como é a consciência no processo de escuta e discernimento? Então, a regra geral, bom, a gente, se é a consciência deles,
a gente não pode regular, né? Ele que tem que entrar e escutar. Não existe, digamos assim, um modo de dizer ao ateu, você segue a sua consciência, se fizer isso, como existe para a gente, né? O Evangelho, os mandamentos e as normas que nascem da convivência humana, como eu já disse. Para um ateu, digamos assim, aquilo que a igreja chama de homens de boa vontade, não basta, não basta ser ateu. Para escutar a consciência, tem que ter boa vontade, ou seja, a vontade de trabalhar para o bem, que significa sair de si, de algum modo fazer o bem para o outro. E nessa ação de bem, a verdade que é Deus se manifesta na consciência. E essa era a estratégia de Chiara, permanentemente. Ela não exigia uma outra atitude de quem não compartilhava os nossos princípios, mas ela exigia que a pessoa entrasse na dinâmica do amor, porque sabe que se ela entra na dinâmica do amor, Deus fala. Então, um ateu, quem não acredita em Deus, pode escutar a própria consciência quando faz o bem. Naturalmente, aquele bem que é possível para ele, como eu já expliquei, ele não tem todo o conhecimento de bem que a gente tem com o Evangelho. Mas se ele é fiel àquilo que ele sente que é bem, e aquilo que a humanidade já sente que é bem, como a Declaração dos Direitos do Homem, o respeito à dignidade humana, né? Que nasceu do cristianismo, mas é patrimônio da humanidade, se ele entra nessa dinâmica, e nós devemos ajudá-lo só a fazer isso, a fazer a experiência de amar o outro, aí também nele a voz de Deus começa a ficar mais clara. Talvez, eu não sei em que medida, né? Porque a gente sabe que a medida da verdade é Jesus, né? Então, mas certamente a voz de Deus para quem ama se manifesta, independentemente de fé, né? Isso não sou eu que está dizendo, isso é o Vaticano que diz. O que a gente pode dizer a quem não acredita é que pelo amor ao homem, que é irmão, que é igual dele, ele viva pelo outro e ele vai experimentar esses frutos talvez não possamos dizer que é da presença de Deus nele, né? Por respeito, mas que a gente sabe que é Deus que dá paz, dá força e faz ele também perceber o que é bem para os outros. Agora, julgar a consciência é só Deus que pode, né? Isso. Tem uma outra pergunta aqui, né? Eu acho que com essa pergunta a gente vai concluindo, considerando o tempo, mas a gente está sempre cuidando aí desse espaço de diálogo, mas que diz assim, Faro, existe um modo da maturidade da consciência ser avaliada? A consciência pode ser avaliada? Olha, o Santo Inácio, e que Chiara, num dos coligamentos, falou disso. O Santo Inácio propunha aos seus, digamos, seguidores e a toda a igreja, porque é patrimônio agora de toda a igreja, permanentes exames de consciência. Né? Teve até um colegamento que Chiara fez depois de reler os exercícios espirituais, que ela dizia isso, fazer durante o dia exames de consciência. Ou seja, nós nos confrontarmos permanentemente. Isso que eu fiz foi um ato de amor? Eu escutei o outro? Né? Esse é o nosso modo de medir, de avaliar a nossa consciência. É confrontá-la permanentemente com aquilo que a gente sabe que é verdade, né? Com todo aquele patrimônio do Evangelho que a gente conhece, com o patrimônio da igreja que a gente conhece. Então, esse é o modo que Santo Inácio propõe e que eu acho que é um modo concreto de avaliar, né? Se estamos seguindo a nossa consciência. Outro modo que é muito original e nosso, do jeito que como a gente faz, mas é também patrimônio da igreja, é a hora da verdade, a correção recíproca, né?
quando o outro diz aquilo que a gente está agindo segundo Deus e, portanto, que traiu a própria consciência, né? Isso. Os colóquios, o irmão é uma ajuda muito grande para a gente. O irmão nem precisa dizer onde a gente errou, mas quando se estabelece Jesus no meio, a gente sente quando amou, quando não amou, se está no amor, se precisa melhorar, né? Eu acho que é entrar na dinâmica do amor recíproco e, e fazer esses momentos de exame de consciência, né? Depois, outra coisa que eu estou vendo que é fundamental para desenvolver a própria consciência é deixarmos de ser analfabetos, digamos assim, em relação ao patrimônio da igreja. Nós cometemos muito erro, sobretudo em relação às ideias que tem no mundo, e que o mundo nos propõe quase como verdades, porque a gente desconhece muito a doutrina da igreja. Então, conhecer mais, estudar mais, ler mais as encíclicas, ler mais aquilo que faz parte do magistério da igreja. Isso nos ajuda como a aumentar a nossa possibilidade de bem, porque a gente vai receber mais luz e essa luz vai ampliar os nossos horizontes em relação ao bem. Então, superar a nossa ignorância, digamos, como cristão, diante do Evangelho, diante do magistério, isso nos ajuda a confrontar permanentemente também a nossa consciência. Bom, e eu acho que tem tantos outros modos, eu estou dizendo só aquilo que me recordo agora. Excelente, Faro, excelente, excelente mesmo. Nos mobiliza, né? Nos provoca a sairmos, né, desse lugar, como você falou, da nossa ignorância realmente, muitas vezes, né? Mas esse espaço, esse itinerário nosso formativo tem possibilitado realmente abrir essas possibilidades, né? Quem vem acompanhando cada aula, a gente tem sempre reforçado. E mesmo quem não está presente às vezes, mas como fica no YouTube, retoma lá, não é? Acessa, vale a pena, numa reunião da comunidade, na reunião do núcleo, fazer um recorte de algum aspecto, porque as aulas têm sido realmente muito propositivas, né? A partir dessa temática. Tem nos ajudado a fazer esse percurso. E aí, assim, eu acho que a gente pode ir concluindo com o que Miriam Pina colocou, né, como gratidão a você, Faro. Ela disse assim: obrigada pela exposição esclarecedora, valioso material de referência sobre a consciência, instigando ainda mais esse nosso percurso que nós precisamos continuar juntos, enquanto comunidade do Brasil todo. E lá no chat era lindo, o pessoal dando boa noite do Rio de Janeiro, do interior, de Tamandaré, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, de Recife, de Pernambuco. Então, a gente vê que essa plataforma, essa possibilidade de estudo tem exigido um pouco mais de nós, né? Porque com a pandemia a gente utilizou muito para o trabalho, para os estudos, mas ela nos ajuda a nos conectar, né? E depois a gente aprofunda juntos, fisicamente, esse conteúdo que foi pensado para toda a obra a nível de mundo, mas que em cada realidade, em cada contexto, os professores fazem um recorte. Então, a gente quer agradecer a você, Faro, como eu disse, já professor de cadeira marcada aqui da nossa UPM, do regional. Então, assim, muita gratidão mesmo, né? Porque para preparar um tema desse, que é denso, mesmo tendo as referências, mas que fez a gente percorrer com você. Então, muito obrigada. Obrigada aos estudantes, aos participantes que ficam atentos, né? Eu digo, realmente, quem faz esse percurso da UPM, né? Tinha umas falas lá no chat bem interessantes, de gratidão, porque mesmo tendo uma situação em casa, mas estava assistindo a aula, estava participando. Eu achei muito lindo isso aqui, né? Porque, de fato, quando a gente está em casa, dá para tomar um cafezinho, ficar sentado aqui na mesa, vem um, fala, mas a gente também se concentra para não perder esse fio condutor desse diálogo. Então, muito obrigada em nome de todos que estão aqui presentes, em nome de todo o nosso regional
em nome também do Brasil, porque essa aula é patrimônio do Brasil Obra, do nosso regional, porque fica aí para todo mundo, né? Então, com você, as palavras finais, e muito obrigada, e até a próxima aula, que é dia 8, depois do feriado, com Vera Araújo. Obrigado, Luci. Bom, espero que tenha servido. Bom, mas eu acho que serviu, porque se tivermos Jesus no meio, ele de algum modo amplifica a nossa consciência, alguma coisa a gente entendeu. E eu acho que teve. Pronto, vamos confiar mais nele do que na nossa percepção. Mas eu gostaria de ainda escutar a Gorete rapidinho, já que eu provoquei para ter um retorno do grupo. Pronto. Bem, eu fiquei muito contente com essa possibilidade, né, de participar desse momento e ver, assim, quanto a gente precisa não só aprender, como reaprender tantas coisas que a gente já viu e que se conecta com toda essa realidade que a gente vive e a gente está... E cada um, né, diante de Deus, tem a responsabilidade, né, de fazer as próprias escolhas, de entender. Quando você falava de uma forma bem simples, eu me lembrava, ainda quando eu era aderente, aliás, eu estava em formação, e acabei ficando com um grupo no Mariá. E uma pessoa fez uma pergunta assim, e eu nem sabia como responder, mas veio essa luz, porque a pessoa dizia, como é que a gente sabe que está fazendo a vontade de Deus? Né? E eu olhei e disse, quando a gente sente paz. Né? Ou seja, é tão simples, né? Mas a gente às vezes complica um pouquinho. Então, de estar desfrutando desses momentos, de tantos ensinamentos, de todos os documentos, né? Que você levantou, tantos ensinamentos importantes, e que a gente precisa realmente estar sempre em busca e, ao mesmo tempo, baseando nossas ações, né? Pronto, seria isso. Muito obrigada mesmo pela aula, foi maravilhosa. Não, estou dizendo obrigado, Gorete. Realmente é só para ter um retorno, né? E seria importante escutar todo mundo, né? Porque podem ter surgido questões que não tenham ficado claras, tal, mas não importa, não importa, porque a gente já sabe que essas coisas no momento certo, se forem inspirações, serão clareadas, né? Então, obrigado pela escuta, pela unidade, e obrigado, Luci, pela moderação. Você sempre... Estamos juntos, não é? Então, uma boa Tchau, noite aí, boa um noite a bom todos. descanso a todos e até o dia 8 de setembro. Obrigada, Isso, Fábio, agora. obrigada a todos os Valeu, nossos Luci. participantes. Boa Tchau, noite. boa noite.